Sejam bem-vindos, meus amigos estetas, à nossa primeira aula de uma série de 4 aulas, que é o aquecimento para o nosso workshop Tricologia na Prática. Então sejam muito bem-vindos, você que já iniciou na estética, você que ainda está começando a dar os primeiros passos, esse momento é para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre os injetáveis no couro cabeludo. Será que eles são bons? Será que eles são ruins? Qual que é o momento exato para iniciarmos os injetáveis no couro cabeludo? Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Ronaldo Américo, biomédico esteta tricologista, e eu ajudo os profissionais de estética a dominarem a reabilitação capilar e terem resultados visíveis através da tricoscopia em até 30 dias. Olha que incrível! Mesmo que vocês estetas ainda nem saibam que podem atuar na reabilitação capilar ou estão iniciando os seus primeiros atendimentos, que nós aprendemos coisas na faculdade, na pós-graduação, como o intradermo no couro cabeludo, ativos como finasterida, dunasterida, minoxidil, isso injetado direto no couro cabeludo. Normal, isso é normal. Eu já me senti, já estive também nessa posição. Então, o paciente está com queda capilar, eu estou começando os meus atendimentos na harmonização e eu vejo também uma oportunidade, uma janela de oportunidade de atender também esses pacientes de reabilitação capilar. O grande problema aqui é que nós não temos ainda as ferramentas, nós ainda não dominamos as ferramentas para que a gente possa realmente entregar resultados para esses pacientes, Lembrando que o cabelo que falta, a doença no couro cabeludo, ela é muito mais do que a estética. Ela tem uma relação com a sua identidade. Então, por vezes, as pessoas se sentem totalmente desconfortáveis por uma doença no couro cabeludo, um desconforto, um mau cheiro, uma inflamação, uma dermatite, uma caspa que fica, por vezes, nas suas roupas. E muitas vezes esses pacientes chegam no seu consultório com uma queda capilar acentuada, seja de um eflúvio telógeno, seja de uma alopécia areata, que é no caso das doenças imunológicas, ou uma alopécia clássica, alopécia androgênica ou androgenética, e você olha para aquilo e você nem sabe o que fazer, ou pensa assim, o que eu devo injetar nesse couro cabeludo? Eu entendo o raciocínio de vocês, porque nós aprendemos dessa forma, Nós não aprendemos nada muito direcionado ao couro cabeludo, como que funciona, quais são os mecanismos, quais são os exames que nós devemos pedir para esses pacientes, qual o tipo de suplementação, qual que é o tipo de nutracêutico. Então, o que nós aprendemos logo de cara? Injeção no couro cabeludo. E eu vou falar para vocês, para mim é um erro primário, é o primeiro erro que nós cometemos e eu também já cometi. Então, é uma janela de oportunidade. Eu vejo, poxa, Botox é legal, gosto de fazer, a harmonização é muito legal, é muito bacana, eu adoro, eu sou apaixonado por harmonização, porém, eu encaro a reabilitação capilar como um grande oceano azul de oportunidades da estética. Temos inúmeras necessidades, inúmeras pessoas necessitadas e temos poucos profissionais realmente capacitados a atendê-los. Eu estou aqui para mostrar tudo isso para vocês hoje. E você, esteta, deve estar pensando, nossa, mas eu estudo porque eu gosto de harmonização. Nossa, mas eu faço pós-graduação porque eu quero fazer preenchimento labial. Nossa, eu adoro o Botox. Eu não estou falando para vocês deixarem de fazer nada disso, os bioestimuladores de colágeno. Não. Ao invés disso,
eu estou mostrando para vocês que vocês dominando a reabilitação capilar, vocês se tornam uma autoridade e as pessoas, os seus pacientes, eles te procuram, eles vão indicar para outras pessoas e por vezes esses pacientes também são os pacientes de harmonização. Então, o mesmo paciente que está na sua maca fazendo um botox ou fazendo um preenchimento labial é o paciente que está precisando de terapia capilar, que está precisando de reabilitação capilar. Então, não é sobre a perspectiva de escolher um lado, não, é sobre a perspectiva de abrir os seus olhos para essa janela de oportunidade que é a reabilitação capilar. E você, profissional de esteta, um biomédico esteta, um farmacêutico esteta, uma enfermeira esteta, vocês são os profissionais capacitados a receber essas pessoas, a ajudar esses pacientes. Eu estou aqui para mostrar esse caminho, como que vocês fazem para dominar as ferramentas da reabilitação capilar. A injeção no couro cabeludo, ou a intraderma, ou a mesoterapia, ela é apenas uma ferramenta da reabilitação capilar, onde nós temos um arsenal, onde nós temos inúmeros ingredientes para que essa receita seja feita de uma maneira correta e a gente utilize os melhores ingredientes de uma forma correta e tenha o melhor resultado, que é o melhor resultado para o paciente. Que é a cessão de uma queda, é a completude de uma rarefação, é o aumento dos fios, é a melhora da condição desse couro cabeludo que por vezes ele está inflamado, infeccionado ou queimado por intermédio de químicas que são feitas de forma aleatória e tudo isso traz prejuízos para os nossos pacientes. O que eu venho mostrar para vocês hoje é essa grande oportunidade para você que está começando na estética e nem ainda abriu os olhos. Puxa, que bacana, eu posso cuidar de cabelo também, eu posso adentrar nessa área. Eu tava pensando que eu ia fazer só botox e só preenchimento e só bioestimulador de colágeno. Não, a tricologia, a reabilitação capilar, a terapia capilar é para você que é profissional de saúde, que já entenda dos processos químicos, bioquímicos, farmacológicos, para vocês. Então, a partir do momento que vocês dominam uma avaliação, primeira coisa, vamos começar o grande erro do profissional de estética iniciante na reabilitação capilar: achar que tudo é injeção no couro cabeludo. E não é. E eu vou mostrar para vocês hoje por que não é. A injeção do couro cabeludo, a intradermoterapia ou a mesoterapia ou o microagulhamento, essa infusão de ativos, importante a gente entender também o que a gente está fazendo, essa puntura, essa lesão que nós estamos gerando nesse tecido tegumentar, ela gera um monte de processos. Será que esse seu paciente está preparado para isso? Será que nesse primeiro momento que você recebe o seu paciente no seu consultório, é essa ferramenta que você tem que utilizar? Será que você entende realmente o que você está fazendo? Ou você está apenas comprando mesclas prontas de uma indústria farmacêutica específica e você fala, olha, para alopécia masculina eu uso isso, para alopécia feminina eu uso aquilo, para perca de barba eu uso aquilo. Será que o seu protocolo está tão fechado a esse ponto que você só sabe utilizar uma ferramenta? E eu garanto para vocês que os resultados não estão sendo os melhores, porque a gente não entende que temos alterações hormonais, temos alterações metabólicas, nós temos couro cabeludo inflamado, por vezes esse couro cabeludo já tem feridas, né? Então nós temos muitas coisas acontecendo, temos deficiência nutricional, deficiência de minerais, de vitaminas, temos muitas coisas acontecendo. Às vezes os pacientes fazem uso de hormônios esteroides anabolizantes. Você entende o que é um aumento de uma testosterona e uma conversão de hidrotestosterona, que pacientes com essas características
tem a necessidade de fármacos com inibidor de enzima 5-alfa-redutase, e eu vou explicar tudo isso para vocês nessas 4 aulas. Eu já vou responder umas perguntinhas que mandaram aqui para mim, né, sobre a necessidade de um lavatório. Eu também não tinha lavatório quando eu comecei. Quando eu comecei como vocês, fazendo injetáveis no couro cabeludo. Ou seja, eu comecei errado. Mas agora eu não faço mais errado, né? Porque já me orientaram, eu já aprendi, tive os mentores e tenho mentores para que eu aprenda a fazer da melhor maneira e eu consiga entregar esses resultados para os nossos pacientes, resultados que eu vou mostrar para vocês. O que acontece muitas vezes? Os nossos colegas, ou nós estetas, estamos recebendo os nossos clientes, os nossos pacientes dos nossos consultórios. E eu vou responder uma pergunta já de cara de vocês, né? Pergunta sobre lavatório. É necessário ter um lavatório para atender seus pacientes? E eu vou falar para vocês. Lá no meu começo, eu também não tinha lavatório. Eu tinha essas mesmas dúvidas, né? Como que eu posso atender os pacientes de terapia capilar se eu não tenho um lavatório? O que me resta fazer é só injetáveis no couro cabeludo. E na prática também não é assim. É claro que é muito bom você ter um lavatório e eu tenho certeza que vocês vão ter também. Eu não tinha um instituto, eu tinha apenas um consultório. Hoje nós temos nosso instituto, atendemos muito mais pessoas, atendemos os nossos alunos, mas as coisas não foram assim desde o começo. Eu tinha um consultório e desse consultório eu atendia os meus pacientes, que eram pacientes tanto de harmonização facial, harmonização corporal, e vieram ser os pacientes da tricologia. Os pacientes de tricologia, eles chegam com muitas dores, muitas inseguranças, e esses pacientes, a partir do momento que você entrega resultado para eles têm a sua identidade de volta, e eles vão confiar em você, e eles vão indicar você para as outras pessoas, e esses mesmos pacientes também serão seus pacientes de harmonização, porque eles vão confiar no seu trabalho. Então não é só injetar no couro cabeludo à torta e direita, não é só isso. Eu também já errei dessa maneira. Não, você tem que entender o que está acontecendo com o seu paciente. Você tem que fazer uma anamnese correta. Você tem que fazer uma avaliação correta. Você tem que estabelecer um protocolo correto, uma direção. Fugir de protocolos quadrados e engessados. Olhar para o seu paciente com um olhar clínico. E é tudo isso que vocês vão aprender. Então, injeção no couro cabeludo, de cara, para mim, é um erro, um equívoco. É comum? É muito comum. É compreensível? Também muito compreensível. Por isso que nós temos que buscar o conhecimento, temos que ampliar a nossa mente para que a gente tenha sempre os melhores resultados, para que a gente entregue os melhores resultados para os nossos pacientes, porque afinal é por isso que nós estamos aqui, para poder contribuir na vida dessas pessoas, para poder ajudar essas pessoas, para melhorar a autoestima dessas pessoas e, consequentemente, nós também termos sucesso com isso. É por isso que nós estamos aqui. Essa é a corrente do bem. Vamos fazer parte dessa corrente. É esse convite que eu faço para vocês hoje. Vamos fazer parte dessa corrente do bem, que é fazer o certo, andar certo, correr pelo correto. Então você, esteta, que está inseguro, né, que está começando a sua trajetória, está ainda não sabendo para onde que vai. Você, esteta, que já começou seus atendimentos, está indo bem na harmonização, já tem seus pacientes, já faz Rebotox, já faz harmonização, bioestimulador de colágeno, e vocês que estão criando consciência de uma nova oportunidade, vocês profissionais de saúde, farmacêutico, biomédico, profissional, enfermeira, é para vocês esse conhecimento, é para vocês. A partir do momento que vocês dominarem tudo isso, vocês vão conseguir entregar grandes resultados para os seus pacientes e, consequentemente, ter muito, mas muito sucesso na área que vocês seguirem. E agora eu vou adentrar um pouco mais
sobre os injetáveis direto no couro cabeludo, né? Então, para mim, o maior erro do esteta que está começando, né, que está iniciando seus atendimentos, é injetar o fármaco diretamente no couro cabeludo, sem ao menos saber qual que é o histórico desse paciente, né? Se ele tem alguma doença imunológica, se ele tem alguma doença inflamatória, se ele está passando por alguma questão psicossomática, se ele tem déficits nutricionais, como que está essa alimentação, se o paciente é diabético ou não, se esse paciente ele tem alguns problemas hematológicos, tem anemia, tem problemas de tireoide. Então são inúmeros fatores que podem prejudicar a saúde capilar. Ou seja, essa fábrica aqui, ela pode não estar funcionando bem por diversos fatores. E o fundamental para você, profissional, é identificar quais são os fatores que ocasionam essa queda, essa inflamação, essa descamação. Então, tudo que está acontecendo com esse paciente é importante, é fundamental antes que você faça qualquer procedimento, antes que você tome qualquer decisão, antes que você suplemente esse paciente, você precisa identificar. Então, o primeiro passo é uma tricoscopia. Lembrando vocês que teremos aula também de tricoscopia e dermatoscopia. Depois eu vou passando para vocês os dias e horário das nossas lives, tá bom? Então, lembrando, injeção no couro cabeludo, nunca de cara, nunca de cara. E por que eu falo nunca de cara, né? Porque a alopecia androgenética, uma das características de alopecia androgenética é uma inflamação perifolicular. Então, por que eu injetaria logo de cara nesse couro cabeludo? Um pós-implante, esse paciente ele já tem uma inflamação local devido à injúria que foi gerada quando colocamos esses folículos que vêm de uma área doadora, que é um implante autólogo, ele sai normalmente dessa área occipital e vai sendo implantada em outras áreas dessa cabeça. Então, logo de cara, também nunca indico a injeção direta de fármacos. Por que eu não indico? Porque tem uma inflamação. Primeiros dias é uma lavagem adequada, é um laser de baixa potência, são os blends de óleos essenciais. A partir do momento que essa inflamação ela é controlada ou ela é sanada, nós podemos sim vir com os injetáveis, o MP, o PRP, entre outros. Aí é importante a gente fazer uma análise para ver qual que é o fármaco que é mais útil e mais necessário para esse paciente. Então, de cara, nunca injeção no couro cabeludo. Primeira coisa, uma avaliação assertiva e uma anamnese precisa. Deixando uma coisa clara para vocês, eu não sou contra os injetáveis no couro cabeludo, eu adoro, eu acho uma ótima ferramenta, mas ela é uma ferramenta, ela não é uma solução engessada, ela é uma ferramenta e uma gama gigantesca de diversas ferramentas. Então a injeção direta no couro cabeludo é apenas uma ferramenta, tá? Eu não sou contra, pelo contrário, eu adoro. No caso hoje que eu estava atendendo minha paciente, nós fizemos sim um microagulhamento nela. E por que nós justificamos esse microagulhamento no couro cabeludo? Porque as primeiras sessões que ela fez foram sessões de detox, desobstrução desses folículos, sessões anti-inflamatórias. Então nós controlamos essa inflamação e hoje nós fizemos um microagulhamento, né? Com o fármaco adequado para a necessidade dela. Então, deixando claro, não sou contra, pelo contrário, eu adoro, mas dominando a ferramenta, não como um protocolo isolado e engessado. Isso. Parabéns para vocês, colegas estetas que chegaram até aqui.
Se vocês chegaram até aqui é porque vocês não querem ficar no raso, né? Só esse aprendizado que tudo é injeção no couro cabeludo, porque a grande realidade é que isso não é certo. Não é certo. O que nós aprendemos até aqui é que injetar no couro cabeludo sem saber o que está acontecendo com esse paciente não é certo. Injetar nesse couro cabeludo, se você não fez uma anamnese prévia, uma avaliação prévia, não é certo. Injetar nesses pacientes que chegam aqui com doenças inflamatórias, com machucados nesse couro cabeludo, com psoríase e até alopécia androgenética, que tem uma característica que é a inflamação perifolicular, logo de cara a injeção no couro cabeludo não é certo, não é indicada, não traz bons resultados, por vezes a queda ainda piora. Eu vou agora explicar um pouco dos mecanismos, como funciona o mecanismo de injeção direta nesse couro cabeludo. Eu vou mostrar duas ferramentas que nós utilizamos para injeção no couro cabeludo. Um é um microagulhamento e uma é uma injeção onde nós pegamos os fármacos que assim nós desejarmos para melhor utilização e para a necessidade dessas pessoas. O que o microagulhamento faz? Ó, tá vendo? Ó, tem um monte de agulhinhas aqui nessa ponteira. Ele faz micropunturas. Então ele faz micropunturas nessa pele até que chegue nessa derme, que é onde está o folículo. Então nós fazemos micropunturas e colocamos os fármacos que escolhemos, e esses fármacos eles chegam aonde nós queremos. Fármacos esses podem ser fármacos como o PDRN agora, um fármaco muito bacana na utilização da terapia capilar, que faz angiogênese, é um anti-inflamatório e tem regeneração dessa célula também folicular. É um fármaco muito utilizado atualmente na terapia capilar. Fármacos inibidores de 5-alfa-redutase, como dudasterida, finasterida, entre outros, né? Fármacos também com vitaminas, pool de vitaminas, como biotina, vitaminas do complexo B, e também fármacos ativadores, como fármacos que são fatores de crescimento. Então nós temos uma gama gigantesca de fármacos extremamente interessantes que, quando são alocados diretamente nesse folículo, traz muitos resultados. Só que pacientes que chegam com machucadinhos no couro cabeludo, com uma inflamação ativa, ou com doenças, ou com queimaduras provenientes de química, nós não devemos injetar diretamente nesse couro cabeludo. Vou dar um exemplo para vocês. Olha essa minha paciente, a dona Neuza. Ela chegou aqui no nosso instituto reclamando de uma queda capilar intensa. E se essa paciente chegasse no seu consultório, no seu instituto, você faria o quê? Injetaria direto nesse couro cabeludo? Se vocês verem essas imagens, já dá para ver uma rarefação. Aparentemente pode parecer uma alopécia. Será que eu injeto nesse couro cabeludo ou não? Fazendo uma avaliação de tricoscopia, nós identificamos uma queimadura proveniente de químicas que a dona Neuza fez. Químicas de progressiva, químicas de botox. Então ela não tem nenhuma indicação. Olha esse resultado final da dona Neuza. E se eu disser para vocês que nenhuma das sessões a dona Neuza fez injetáveis no couro cabeludo e o resultado final dela é esse? E eu não estou mentindo, é a grande realidade. Ela não tinha nenhum tipo de indicação. Vou mostrar um outro resultado. Olha esse meu paciente Fábio, chegou aqui também reclamando de uma queda intensa, um sofrimento que isso já estava atrapalhando a sua imagem, a sua autoimagem. E nós começamos a cuidar dele através de uma anamnese também bem profunda. Ele trouxe informações que fazia químicas de alisamento, e essas químicas de alisamento também estavam provocando essa queda. Nós fizemos
também a infusão desses ativos, mas nunca nas primeiras sessões. Então, o uso dessa ferramenta, a injeção, a microinfusão de ativos no couro cabeludo é uma ferramenta, ela não é um protocolo fechado. E isso que eu quero que vocês entendam, que você tem que entender o que esse paciente precisa, qual que é a sua real necessidade. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como que é o funcionamento da injeção direta desses ativos no couro cabeludo. Olha só, aqui nós temos a camada da pele, né, nosso bate-papo. Essas camadas aqui, elas não são vascularizadas, as camadas da epiderme. E aqui nós temos as duas camadas dérmica, derme papilar e derme reticular. É onde fica fincado o nosso folículo, onde nós temos essas células provenientes. Aqui nós temos uma invaginação. E essa invaginação aonde chega os vasos que chegam e vasos que saem, são as artérias e as veias, e através dessa nutrição que chega tudo o que o nosso folículo precisa e muitas vezes até o que ele não precisa. Então todos os nutrientes, todos os minerais, tudo isso chega através desses vasos. Então nós devemos estimular, aumentar a circulação, nós devemos levar mais vitaminas, mais nutrientes e devemos também fazer uma vasodilatação para que tudo isso chegue nesse folículo. Isso eu consigo através das injeções no couro cabeludo? Sim, eu consigo, com certeza, mas indicado para os pacientes corretos. Vamos lembrar, por que eu prefiro o microagulhamento? O microagulhamento eu consigo ter um espalhamento maior desses drug delivery. Por que é drug delivery? Nós fazemos microponturas nesse couro cabeludo e depois vamos com os respectivos fármacos delivery aonde nós queremos. Então temos fármacos vasodilatadores como o minoxidil, temos fármacos inibidores de 5-alfa-redutase como finasterida, dudasterida, temos também fatores de crescimento, temos fármacos inovadores como o PDRN, que é o DNA do esperma do salmão, que provoca a formação de novos vasos, que é a angiogênese. Também tem uma ação anti-inflamatória e uma ação regeneradora. Vocês imaginam dominando tudo isso, toda essa farmacologia, entendendo o que cada paciente precisa de uma necessidade diferente. E normalmente nas primeiras sessões e nas situações inflamatórias, o uso dos injetáveis diretamente no couro cabeludo, eles nunca são indicados. Uma outra coisa que eu acho muito legal do microagulhamento, que eu consigo controlar a profundidade. Se eu controlo a profundidade, eu não vou muito profundo. E aqui nós utilizamos, anota aí, é 0,5 milímetros de profundidade. Porque eu não quero adentrar tão profundo para passar dessa derme reticular e pro tecido de gordura. Não é isso. E numa seringa dessa daqui, de 12 milímetros, se eu colocar ela inteira, é lá onde que eu vou chegar. Então o microagulhamento, na minha opinião, ele é muito melhor, consigo espalhar melhor esse produto. Ele também é praticamente indolor. A injeção direta no couro cabeludo é um pouco mais dolorosa, mas eu uso as duas formas. Eu não vim aqui crucificar nenhuma ferramenta. Eu vim aqui mostrar para vocês que vocês têm que dominar isso para poder utilizá-los. Então, informações importantes para vocês que estão adentrando na área. Não é terapia capilar, não é só injeção no couro cabeludo. Longe disso, é uma ferramenta muito eficaz que funciona e funciona realmente, mas quando bem indicada. Então é importante você analisar qual fármaco utilizar, qual forma utilizar e para quem utilizar, né? Bem utilizado traz ótimos resultados, mal utilizado por vezes ainda piora, a queda piora, a gente tem vários efeitos
Se você imaginar que um couro cabeludo machucado, um couro cabeludo necrosado, você vai lá e injeta nesse couro cabeludo, você ainda vai piorar essa situação. Você fazendo sessões frequentes de injeção nesse couro cabeludo, você pode ocasionar uma fibrose, né? E a partir dessa fibrose você impede de forma definitiva que tenha crescimentos de novos folículos. Então também é um tratamento de morde-a-sopra. Nunca sessões consecutivas e nem com espaçamento muito curto de tempo. É importante deixar esse couro cabeludo, esse tecido tegumentar, formar novos vasos, se recuperar, ter um processo de regeneração celular. Por isso que nós temos outras ferramentas também na terapia capilar, na reabilitação capilar, que também ajudam, né? A gente tem que ter um olhar clínico, fazer uma anamnese correta, entender o que está acontecendo com essa pessoa, entender o que está acontecendo com esse paciente. A partir daí elaboramos um protocolo assertivo, utilizando dos fármacos. Qual que é o fármaco mais adequado para essa paciente? Qual que é a suplementação mais adequada para essa paciente? Qual que é a tecnologia mais adequada para a paciente? Mas nunca uma injeção isolada nesse couro cabeludo, por vezes que você nem sabe o que está acontecendo dentro desse organismo. Então, para finalizar tudo isso, né, para os nossos amigos estetas que estão adentrando nesse universo da reabilitação capilar, que é um universo rico, vocês ainda não tomaram conta ainda de tudo que a reabilitação capilar tem para oferecer para vocês, pacientes fiéis, clientes recorrentes, ticket médio alto, né? Porque você não vai vender se são as bolsas, vocês vão vender um protocolo fechado. Então tem um ticket médio bem bom, e isso é muito maravilhoso, porque quanto mais vocês ajudam seus pacientes, mais sucesso vocês têm e mais realizados na vida de vocês também são. Então vamos recapitular tudo. A injeção direta no couro cabeludo, ela é indicada? Sim, é indicada. Logo de cara? Nunca. Porque por vezes esses pacientes eles estão com uma dermatite seborreica, dermatite atópica. Vou mostrar as imagens para vocês. Dermatite atópica, tem ferida nesse couro cabeludo. E por vezes esses pacientes chegam com alopécia, que também tem indicação de injeção no couro cabeludo, mas nunca gosto de primeira sessão fazer injetáveis no couro cabeludo, porque também uma característica de alopécia é a inflamação perifolicular. Então qual é o sentido de injeção direta no couro cabeludo? De cara, nenhuma. Entre as duas ferramentas, o microagulhamento e a intradermo e a mesoterapia, eu particularmente gosto mais do microagulhamento, porque eu tenho mais agulhas, eu tenho um espalhamento melhor, eu tenho um controle maior da profundidade. Lembrando que a profundidade que nós colocamos aqui nessa canetinha é de 0,5 milímetros. Não é muito profundo, não, porque isso pode gerar uma necrose tecidual. A injeção direta no couro cabeludo funciona muito bem também, só que ela gera uma injúria maior. Tem que tomar muito cuidado, lembrando que pelas fases do nosso cabelo terem várias fases, esse folículo ele pode estar tão mais profundo ou quanto mais superficial. Então quando você vai injetar com agulha, importante ângulos de 15 e 30 graus. Isso também é fundamental para ser bem assertivo. A agulha, aqui ia ter uma agulha de 12 milímetros, ela nunca vai inteira, ela vai pela metade, porque senão ela vai muito profunda. São coisas importantes de vocês saberem. E nunca realizar sessões muito próximas ou semanais, por exemplo, de injeção direta do couro cabeludo, porque isso pode estar gerando uma fibrose tecidual. Mas vamos para as partes boas, né, do microagulhamento, da intraderma ou mesoterapia direta no couro cabeludo. É a possibilidade e a capacidade que nós temos de mandar aqui, ó, onde queremos, os fármacos.
Fármacos hoje que nós temos inúmeros, fármacos inibidores de 5-alfa-redutase, fármacos regeneradores, fármacos fatores de crescimento e fármacos enriquecedores como vitaminas e minerais. Minerais também fundamental para o crescimento capilar. Um deles é o zinco e ele também pode ser injetável via intradérmica direto no couro cabeludo. Então, fazendo o nosso resumão, a injeção direta no couro cabeludo, ela funciona? Sim, funciona. Funciona para quem? Funciona para quem tem uma inflamação controlada. Pode ser um paciente de alopecia androgenética? Sim, com certeza. Ajuda? Ajuda muito? Sim, mas nunca na primeira sessão. Às vezes é na terceira, às vezes é na quarta, onde essa inflamação já foi controlada. Para pacientes que chegam aqui com o couro cabeludo machucado provenientes de químicas, de progressiva, de botox, injeção no couro cabeludo? Não, jamais. Para pacientes com dermatite ativa, com couro cabeludo machucado? Não, jamais. Então é importante vocês terem um olhar clínico. E é isso que eu vou ensinar para vocês no nosso método Renacitar. Então é isso, meus colegas estetas. Reabilitação capilar é muito, mas muito mais que injeção direta no couro cabeludo. Parece muito difícil, mas não é tão difícil assim. Parece muito complexo, mas não é tão difícil assim. Só precisa que vocês queiram aprender, estejam disponíveis para isso. E eu vou lembrar vocês das nossas semanas de conhecimento para preparação do nosso workshop Tricologia na Prática. Nossa próxima aula, semana que vem, dia 11/2, que são os equipamentos necessários na reabilitação capilar. Falar quais os equipamentos que nós utilizamos, para que eles servem, indicações, contraindicações. Se você é um esteta que quer aprender reabilitação capilar na prática, entender os processos, entender uma anamnese correta, entender sobre os fármacos, entender sobre os nutracêuticos, sobre os exames, aprender a dominar a reabilitação capilar, então segue nosso perfil, compartilha com o seu esteta amigo que quer crescer na área, que quer evoluir, alcançar grandes voos e entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Então, curte o nosso perfil, segue o nosso canal, ativa o sininho e vem com a gente nessa transformação que é a reabilitação capilar. O fato é, muitas pessoas precisam e poucas pessoas estão capacitadas. A nossa realidade é que milhares de pessoas estão necessitadas por problemas no seu couro cabeludo, por seus cabelos estão caindo, e temos uma grande oportunidade para vocês, estetas, uma grande oportunidade de se diferenciar e criar autoridade profissional e ter sucesso e transformar a vida de outras pessoas, porque cabelos que curam, missão que transforma.